Olá, tudo bem? Vamos a uma nova dica. Eu sou o engenheiro Mauro Lozano, consultor na parte de geotecnia, e vou hoje dar uma dica sobre quantitativos de terraplanagem, mais especificamente o fator de empolamento e o fator de conversão corte e aterro. Bom, na hora de fazer os quantitativos de terraplanagem, nós temos os fatores de conversão, né? Os fatores de conversão, eles vão converter volumes em corte, em aterro ou em corte no caminhão, né? E o roteiro, então, para fazer isso é definir as áreas, né, de corte e aterro entre seções e assim, então, calcular estes volumes de corte e de aterro no desenho. Ao definir esses volumes de corte e aterro, nós temos que corrigir, porque eles não têm uma igualdade, né? Ou seja, um metro cúbico no corte não representa não necessariamente representa um metro cúbico no aterro. Tá? Então há necessidade de corrigir esses valores, para que haja o equilíbrio então dos volumes, né? Quando não houver esse equilíbrio de volumes na escavação, né, nós temos que ir para o empréstimo. Ou, se sobrar, nós vamos ter que mandar para o bota fora. E tanto o empréstimo como o bota fora vão necessitar de novos projetos de terraplanagem e aprovações para isso. Bom, mas definidas essas cotas de implantação, né, da terraplanagem, deve ser definidos os contornos dos aterros, dos cortes, né? Em função daquele projeto de arquitetura ou implantação, também chamado, né? Definido esses contornos dos platôs, deve-se desenhar então as saias de corte e aterro, né? Tem outra dica nossa que fala como fazer isso, né? Em função da declividade e inclinação do talude, tem como desenhar esses taludes de corte e aterro, né? Colocar colocando as curvas de nível perpendicular ao contorno do platô, como pode ser visto na outra dica nossa sobre como implantar um talude, terraplanagem. Bom, o fator de empolamento, senhores, o nome correto seria fator que converte o volume do corte no caminhão. E o fator outro muito utilizado deve ser o fator de corte a aterro, converte corte em aterro. Se nós entendemos que todo o material é proveniente do corte, então eu tenho um volume no corte, vai dar um certo volume no caminhão e vai dar um outro volume no aterro, né? E assim nós definimos volume VC do corte, volume VA no aterro e volume de transporte. Então, todos eles são necessários aí a quantificação da nossa obra terraplanagem. É bom lembrar que quando nós fazemos um aterro, né, nosso objetivo é imprimir esse maciço do aterro a maior resistência, compressibilidade e permeabilidade. Eu não vou tratar disso nessa dica, isso estará em outro momento. Bom, aqui tem então o esqueminha, né, desses quantitativos, como a gente vai compensar então o corte, né, que eu tenho um certo volume lá no CAD, que eu calculo, eu vou falar em área, mas na verdade é volume aqui, né, uma seção eu pego uma área, a área da próxima seção, somo, divido por 2, multiplico pela distância e chego no volume, né, e também tem o volume no aterro, né, mesma coisa, então aqui essa área achurada seria a área que vai ser cortada, vai ser aterrada, desculpa, né? Como o terreno é aqui, aqui também nós teremos um volume de corte, mas eu vou desconsiderar isso na minha explicação. Então, a questão é, o volume de corte é igual ao volume de aterro? Pode até ser, mas raramente é. Sempre temos uma diferença. O importante é como calcular, então, o erroneamente chamado fator de empolamento, que eu prefiro que todos digam fator de conversão corte-aterro, né?
Empolamento é uma situação do corte para o caminhão. Então vamos lá. Se eu cortar um certo volume, e esse volume desse material tem uma certa densidade, que eu vou chamar de peso específico no corte, né? Eu vou transportar, né, um volume solto lá no caminhão ou em qualquer outra máquina de terraplanagem, um motoscraper, por exemplo, e lá ele também terá um peso específico solto. Ao transportar e ir para a zona de aterro, esse material sendo feito com ele um aterro controlado, tá? Eu terei então um volume no aterro e um peso específico no aterro. Ora, eu estou querendo ser muito claro em dizer que esse aterro é um aterro controlado. Para mim, como engenheiro geotécnico, os aterros devem ser controlados. Tá? Também não vou aqui entrar nos detalhes como se controla, como se faz o controle tecnológico de aterro, mas é bom que nesse momento vocês entendam que vai ter um certo volume lá, né? E lá ele tem um peso específico que dá para conhecer. Muito bom. Então, como que eu calculo? Agora eu vou falar sobre o aspecto matemático. Como que eu calculo um volume no corte? Quanto que ele representa no aterro? Muito bom. Vamos começar com esse índice físico, peso específico aqui de seco, né? Peso específico seco é o peso seco de um solo dividido pelo volume que encerra este peso. Então eu tenho um peso seco no corte, ou seja, um peso seco, desculpa, peso específico seco no corte é peso seco no corte dividido pelo volume do corte. E o peso específico seco no aterro é o peso do solo no aterro dividido pelo volume no aterro, né? Então, se eu admitir que no corte eu peguei uma quantidade de grãos e que eu transportei essa quantidade de grãos para o aterro, eu posso dizer que o peso seco no corte é igual ao peso seco no aterro. Essa é a grande jogada para calcular o fator de conversão corte-aterro. É dizer que se eu peguei 1000 grãos no corte, eu vou dispor, não importa a forma, 1000 grãos no aterro. Portanto, se o número de grãos é igual, o peso dos grãos é igual. Então eu posso fazer essa igualdade proveniente. Se eu ligar, então, essa igualdade para essas duas variáveis das fórmulas acima, e assim eu terei que o peso seco no corte dividido pelo volume no corte, ou seja, dessa equação, é igual ao peso específico seco do aterro dividido no aterro. Ponto, matei a charada. Porque se eu tirar o volume do aterro, né, eu tenho que o volume no corte é dado por essa expressão, portanto, esse é o fator de conversão, corte e aterro. Né? É isso daí, pessoal. Aqui que eu estou mostrando. Como que eu posso, né? Eu também não vou entrar nos detalhes, mas como que eu posso fazer ensaios, né, que comprovem, então, comprovem não, que, que, eu, que ensaios que eu preciso fazer melhor para eu ter esse fator. É simplesmente eu ter o peso específico seco no corte e o peso específico seco no aterro. Como que eu tenho o peso específico seco no corte? É eu tirar uma amostra indeformada, né, e uma cápsula de umidade, né, e o material solto ao redor dessa amostra indeformada. Aí eu tendo uma amostra indeformada, eu tenho o peso específico desse solo. Se eu tenho a umidade, eu posso calcular o peso seco desse solo. Se eu pegar esse solo, a amostra que veio daqui, e fazer um ensaio de compactação, eu terei o peso específico máximo lá, que eu vou fazer o aterro, e posso ter o peso específico seco máximo também. E tendo então esses dois valores, eu calculo. O que tem aqui, que eu não vou entrar em pormenor, como eu falei, é exatamente um programinha de ensaios para poder calcular isso. É isso que eu estou explicando aqui e todos têm acesso para ler isso e tirar alguma dúvida com a gente pelo Skype ou nos ligando, enfim.
esse texto, né, ele é proveniente de um e-mail, né? Por quê? Porque a dica que eu dei para um certo empreiteiro de terraplanagem, quando ele teve um problema sério com esse fator de conversão corte-aterro, né? E eu quis dizer para ele que se ele coletasse as amostras, a gente podia treiná-lo, né, através própria equipe da terraplanagem, podia tirar essas amostras, mandar para o nosso laboratório, ou para um laboratório qualquer, e fazer alguns ensaios que seriam muito importantes para saber, por exemplo, a resistência ao cisalhamento dos solos do corte, a resistência dos solos do aterro, né, a permeabilidade no caso de barragens, a tensão admissível para sapatas e tubulões, a determinação se o solo era colapsivo ou expansivo, a determinação se os solos são lateríticos, né, que são excelentes para aterro, né, em cortes, lateríticos em corte, e o CBR do aterro, ou seja, com as amostras que vocês podem mandar para o laboratório, pode-se construir um programa de investigação para saber todos esses itens que estão aqui no item 2. Né? É isso, pessoal, que eu tinha para esta dica. Qualquer coisa, entre em contato. Ok, até a próxima, então. Obrigado.